saúde fragmentada. E dando sequência à terceira e última apresentação deste painel, nós convidamos para falar sobre o subtema Novo Paradigma na Relação Operadora versus Prestador, o Adriano Londres. O Adriano, rápido currículo do Adriano, é empreendedor na Arquitetos da Saúde, formado em Economia pela Tufts University em Boston, nos Estados Unidos, com curso de especialização em Gestão de Serviços e cerca de 30 anos de experiência em atividades ligadas ao setor suplementar de saúde, com foco em consultoria estratégica em saúde corporativa, gestão hospitalar e representação de classe. Adriano ocupou diversos cargos estratégicos na iniciativa privada e em entidades de classe do setor, tendo sido presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do município do Rio de Janeiro, Sindirio, e fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados. Senhoras e senhores, com vocês, Adriano Londres. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo ao sindicato, em nome do Valnei, por esse convite. É um prazer estar aqui em Goiânia em tão pouco tempo. Estive aqui há um mês e pouco atrás, um mês e pouquinho, né, Raico? Então podem me chamar sempre, que é uma cidade que eu gosto muito. E parabenizar pelo evento. Esse local é lindo, fantástico. Fantástico, muito bonito. E a acolhida do goiano é realmente aquilo que foi colocado pelo secretário. Ele é tendencioso, mas eu não sou, posso falar na posição de acolhido. Bom, o tema que me foi dado para falar é sobre novo paradigma na relação operadora-prestador. Difícil eu falar desse tema, né? Porque que paradigma novo é esse que existe? E eu decidi falar sobre o paradigma a partir de duas vertentes. Primeiro, entender esse novo paradigma do ponto de vista do modelo de remuneração e também falar sobre esse novo paradigma na relação a partir de novos modelos de negócio. E eu faço isso fazendo um passeio pela paisagem da saúde suplementar. Eu vou trazer alguns dados que talvez desse a gente tire um pouquinho o nosso sono, mas são dados reais. É aquilo que nós construímos coletivamente. Então eu volto 20 anos no tempo e trago alguns indicadores. Eu começo falando sobre... o primeiro grupo, aquele grupo de 5 indicadores ali são... Vocês vão ver pela cor, imagina um sinal de trânsito, né? Quanto mais verde, melhor, quanto mais vermelho, pior. E na segunda parte são indicadores que eu fui buscar que estão relacionados à concentração, seja de grandes grupos, como foi colocado aqui pelo Fred, seja do ponto de vista de verticalização das operadoras. Não há juízo de valor, mas simplesmente para a gente entender como que tem se acelerado esse processo de concentração no setor, e a gente pode refletir um pouquinho sobre os impactos dessas mudanças. Deixa eu voltar aqui. Então, 2001 era esse o quadro. Era um quadro quase tudo verde, 32 milhões de beneficiários, crescemos, aqui nesse momento que a gente começa a ter dado público, crescemos aí uma média de 7% nesses 4 anos, emprego alto, sinistralidade sob controle, sinistralidade média do mercado é de 84%. O Fred falou do CAD aqui, houve, na média, nesse período, uma decisão por ano de ato de concentração. Muito pouco. E os grandes grupos hospitalares, eu estou trazendo aqui os grupos que estão hoje, que fizeram abertura de capital, juntos tinham 9 hospitais. A gente nem lembra mais desse momento, né? E o tempo foi passando, o setor foi crescendo, né? Cresceu a 20% nesse período de 5 anos, desemprego ainda alto, sinistralidade sob controle, um aumento no volume de atos de decisões de atos de concentração. Aquele grupo de aquelas 4 redes que eu citei de hospitais já representando um número maior, já tinham dobrado de tamanho. Aqui a gente começa a ver um dado de concentração de operadoras. 5 maiores representavam 18% e 60% do mercado estavam na mão de 81 operadoras. E aí a gente vai entender o que estava sendo falado naquela altura sobre modelos de remuneração. De novo, se isso representa um novo paradigma ou não. A Agência Nacional de Saúde, em 2010, ela criou um grupo de trabalho para desenvolver novas sistemáticas de remuneração voltada para o pagamento pelo serviço, quer dizer, corrigir aquele desequilíbrio onde o grande ganho dos hospitais ele é
era e ainda é muito pautado pelo seu almoxarifado. O almoxarifado deveria ser guardado num cofre. Hoje ele é praticamente um cofre dentro das instituições de saúde. E aí, em dezembro de 2012, na direção dessa construção desse grupo de trabalho, assina-se um acordo para a adoção de novos modelos. Estas entidades que vocês estão vendo aí estão representadas, de operadoras e de prestadores, e basicamente foram feitos 2 grupos de trabalho, um para discutir a questão da conta aberta aprimorada e outro para discutir procedimentos gerenciados, 2010 e 2012. Em 2013, a agência lança, e ela está capitaneando, a agência está sendo uma indutora dessas mudanças de relacionamento, né? Ela cria um projeto piloto, resultado desse trabalho que eu já citei, e define um projeto piloto com aqui eu cito alguns desses hospitais, algumas operadoras, e com prazo de 480 dias. A ideia era que se tivesse resultado desse projeto piloto em setembro de 2014. O que a gente viu? Volta para a paisagem do setor. O que acontecia naquele próximos 5 anos? O setor cresceu de novo, cresceu um pouco menos num período, 12,5%, desemprego lá embaixo, momento ótimo do setor, né? Aqui a gente começa a ter um dado de despesa assistencial per capita por ano, R$ 2.200, a sinistralidade já começa a subir um pouco, o volume de atos de concentração no período, na média, de 17, mais do que quase triplicou de tamanho, os grupos hospitalares, aqui eu trago apenas como um exemplo, né, do que houve na concentração do ponto de vista do prestador, já também quase dobrando de tamanho, e o mercado de operadoras se concentrando, seja sob a ótica de que as 5 maiores representavam já 23%, ou de que 60% do mercado passavam a estar na mão de 65 empresas. E aí, volta ao modelo de remuneração, ao novo paradigma. A gente está falando de um paradigma onde se muda a forma como são precificados, como são feitos os acordos, fugindo um pouco do fee-for-service. Foi colocado aqui, o fee-for-service ele não é por si só um vilão, né? A gente sabe que tem espaço para outros modelos, e esse era o desafio aqui nesse projeto. E aí a agência, ela cria um grupo técnico para discutir, setembro de 16, lembra? Eu comecei em 2010, para discutir modelos de remuneração, onde tem uma guinada, uma mudança aqui, uma semente de que a gente caminhava num outro tipo de discussão, onde na época a Marta Oliveira disse o seguinte: a proposta agora é discutir de forma mais aprofundada, com foco na sustentabilidade. O modelo só pode existir se tivermos um modelo de assistência. O debate de qualidade é diretamente ligado ao debate de remuneração. E aí a pergunta, possivelmente, é o embrião de uma outra iniciativa da Agência Nacional de Saúde. Mas a pergunta que eu me fiz e que eu me faço é: mas qual foi o resultado daquele projeto piloto que foi divulgado em 2013, com prazo previsto para terminar em 2014? A gente tem inúmeras iniciativas e pouquíssimas acabativas do ponto de vista coletivo. Qual foi o resultado? Quer dizer, essa guinada houve porque não se conseguiu avançar, essa guinada houve porque se interrompeu aquele projeto piloto para começar algo mais aprofundado. Eu não sei a resposta. Mas o fato é que a gente chega 6 anos depois de um início de um trabalho onde, de novo, se tem alguém que talvez tenha menos responsabilidade sobre isso, é a própria Agência Nacional de Saúde, que estava como indutora. Somos nós, coletivamente, operadoras e prestadores, que a gente pouco consegue caminhar na direção de fazer alguma coisa diferente. E o que acontece com o setor? Enquanto isso, a paisagem continua mudando. A gente não se entende, a gente não passa à frente, a gente não cria novos paradigmas, pelo menos não os coloca em prática, e a paisagem continua mudando. Crise econômica, governo Dilma, o setor decresce de tamanho. E veio ladeira abaixo até a pandemia, né? Onde você tem um aumento do desemprego, a despesa assistencial, de um período para o outro, ela explode, vai de 2.200 per capita para 3.800. Fred citou aqui a variação do VCMH ao longo do tempo. O volume de atos de concentração por ano, na média, ele é igual. A diferença é que aqui você já tem aprovação, um projeto de lei, uma lei que permite o ingresso de capital estrangeiro em hospitais. Então, esses movimentos começam a acontecer muito mais na área de hospitais do que de operadoras. Aquelas 4 redes de hospitais já representam 45 hospitais, e as 5 maiores operadoras já concentram 29% do mercado. E 65% do mercado está na mão de 51 operadoras, não 81. Então, a gente vê a crescente concentração. E eu, de novo,
Eu aqui não estou fazendo um juízo de valor, eu acho que a gente ampliar a concentração para diluir custo, né, do ponto de vista da operadora, aumentar a concentração do hospital para ganhar escala, são bem-vindos esses movimentos, né, considerando que os hospitais, o Hospital Médio Brasileiro tem 64 leitos. A dúvida é, qual é o tamanho ideal? Até que ponto que é, qual é o número ideal? A gente não sabe. Essa é uma realidade. O que eu trago aqui, de novo, é o aumento nesse movimento de concentração. E aí vem maio de 2019. A agência lança um guia para a implementação de modelos de remuneração baseado em valor. E diz que o objetivo é mostrar que é possível mudar a forma de remuneração, incentivando que o foco seja o cuidado no paciente. Interessante. Então, saiu aquela discussão de mudar, fazer um modelo onde a precificação seja pautada pelo serviço para efetivamente caminhar numa direção, numa proposta de valor, e de que teria-se uma terceira etapa, que começaria a partir de 2019, onde seriam testados modelos por meio de projetos piloto. Lembra daquele primeiro projeto piloto? Eu não vi resultado, não sei se vocês viram. E vamos entender qual é o resultado prático desses novos projetos piloto. Foi criado em janeiro de 20 um edital, foram 61 projetos recebidos pela agência, 30 apresentados por um total de 21 operadores foram aprovados, e a agência decidiu acompanhar 13 projetos piloto no modelo de remuneração, que seria realizado ao longo do ano de 2020. Veio a pandemia, com certeza deve ter mudado a dinâmica desse acompanhamento, e aqui estão os 13 projetos que estão, isso está disponível no site da Agência Nacional de Saúde, que foram aprovados para serem acompanhados. Projetos pilotos voltados para modelos de remuneração pautados por valor. E aí a gente chega em 2020. E qual é o quadro em 2020? Uma pandemia, o setor diminui de tamanho, termina o ano com 47,5%, né, um crescimento em comparação ao período anterior pífio, desemprego alto, né, o custo da assistencial cai por uma redução de frequência, a gente está vendo o que está acontecendo agora, sinistralidade. Eu coloquei em azul porque é quase como se fosse uma situação artificial em função de uma drástica redução de frequência que ocorreu durante a pandemia, mais atos de concentração do que vinham ocorrendo de novo, e aqui muito impulsionado por movimento de hospitais e instituições que abriram capital, que tinham que fazer, cumprir aquilo que foi colocado no seu plano estratégico, concentração ainda maior de operadora, seja sobre a ótica das 5 maiores ou daquelas que representam 60% do market share. E aí chega em junho de 2021, eu vou trazer um dado, eu vou trazer um resumo de uma pesquisa que a ANAP, né, a Associação Nacional de Hospitais Privados, que tem, em tese, uma parcela importante dos hospitais diferenciados de reconhecida qualidade no país, fez relacionada a modelos de remuneração. O que essa pesquisa mostra? Se você é hospital, primeira pergunta, você adota novos modelos de remuneração? E se adota, que percentual da tua receita é proveniente desses outros modelos que não sejam o fee for service? Para 61% dos hospitais, menos de 30% da receita é proveniente de outros modelos. Eu não sei qual é o número ideal. Não é 100% com certeza, mas me parece que poderia ser muito mais do que os 30%, sendo que 30% para uma parcela dos hospitais. Se a gente pegar aqui para 35% dos hospitais, é menos 10%. A minha impressão é que a gente poderia estar num outro patamar de mudança de modelo de remuneração. Segunda pergunta, quais os demais modelos praticados em seus hospitais, em seu hospital? Pagamento por diária global é o principal, e pacote e bundle. Essa pergunta, eu não tenho dúvida alguma que a resposta é muito mais pacote do que bundle, porque ela está agrupada aqui. Terceira pergunta, qual que tem demonstrado como sendo mais positivo? Pacote de diária global. Né? E aí a reflexão final é isso que a gente tem de resultado. Vamos voltar em 2010, quando eu mostrei aquela primeira iniciativa da Agência Nacional de Saúde. A gente vem em 2020 e traz um retrato de uma associação que reúne instituições que, em tese, estão na vanguarda de quase tudo que é feito, do ponto de vista assistencial, de modelo de remuneração, de pensamento, de tecnologia. E é esse o quadro que a gente vê. Eu acho que é consenso a gente pensar que é muito menos do que a gente esperaria. Então, é um resultado
que está muito mais atrelado àquilo que a gente viu como iniciativa piloto da Agência Nacional de Saúde em 2010 do que qualquer iniciativa relacionada àquele movimento de valor, porque simplesmente não se mede resultado. Essa é a entrega que a gente tem. Então fica difícil eu falar de novo paradigma. Eu acho que a melhor coisa que eu podia fazer para vocês é trazer dados e fatos. Porque senão eu vou ficar naquele discurso bonito, né, do que a gente deveria poder... Isto é o que nós coletivamente construímos. Né? Façam o julgamento que vocês quiserem. Esses são os dados que nós temos para mostrar e não acho que seja muito diferente no Brasil. 2021, enquanto isso, o mundo lá fora não para, o setor cresceu por medo. Estão vendo aquela carinha assustadinha ali? Quem cresceu foram as empresas, não foi plano individual, não foi plano coletivo por adesão, foram empresas de pequeno porte. Empresa média para grande já dava plano de saúde e continua dando com, sem ou apesar da crise. Foram as empresas de pequeno porte. São as primeiras a ir embora se precisarem, se não conseguirem pagar. Fizeram um esforço hercúleo de oferecer planos de saúde. Então, quando a gente olha empresarial, tem que dissecar e entender, né? Desemprego em alta, o custo voltou a explodir. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora, o partido lá, a Rede, entrando com uma ação, tentando impugnar o reajuste, que foi decidido pela Agência Nacional de Saúde com base em uma fórmula específica, de maneira técnica. A gente pode até discutir que nós não vimos endereçando as causas, coletivamente nós não vimos endereçando as causas que levam os custos a crescerem na proporção que crescem. Agora, tem uma fórmula que tem que ser seguida, não adianta você, por decreto, é o grande erro de achar que a gente resolve os problemas tratando de sintoma e não da causa, né? Mas esta é a realidade, uma realidade difícil que a gente vive hoje. Hoje você tem, então você tem custo subindo, sinistralidade alta, desemprego alto, ano de inflação, piso da enfermagem. Olha que momento que a gente está vivendo. Eu não estou, vocês já perceberam, otimista no curto prazo. Eu acho que também não estou pessimista. Eu acho que eu estou sendo realista, com base nos dados que a gente tem aqui. 46 atos de concentração em 2021, 2022 já tem vários, né? Operadora, prestador, principalmente prestador. Lembra que abriram capital e saíram as compras. A gente vê isso acontecer e aqui não deve ser diferente também. A verticalização cresceu. Esse é um dado que eu escutei de um evento da GV, até muito interessante, sobre concentração do mercado de saúde, e o presidente da ANS fala que a verticalização cresceu de 11,9% em 2017% para 14,4%. Não sei qual é o número ideal, honestamente não sei. O que eu estou mostrando aqui são os movimentos, as tendências. As 5 principais operadoras têm 37% do mercado. Aqui não tem GNDI e Apvida junto, ainda. Se eu trouxer esse dado de 2022, essa concentração vai aumentar mais ainda, e 60% do mercado na mão de 38 operadores, extremamente concentrado. Resumindo, o novo paradigma do modelo, sob a ótica do modelo de remuneração, o que a gente tem até aqui? Uma realidade onde se observa 10 anos depois, são alguns avanços tímidos, na minha opinião, em relação àquilo que era a primeira iniciativa da Agência Nacional de Saúde, que era mudar a forma, o modelo de remuneração, mas ainda não pautado por valor. Esse é o avanço que a gente parece ter 9 anos depois. 9 anos depois. Isso é o que os dados mostram. E do ponto de vista das iniciativas de valor em saúde, do guia de modelos de remuneração baseado em valor, eu tentei descobrir de todas as maneiras, mas assim, minha percepção é que passados 3 anos, vamos dar o desconto por conta da pandemia, mas a gente tem muito pouco resultado. O César vai falar mais à frente, ele acompanha isso mais de perto. Olha o César ali. A gente tem uma evolução muito pequena nesse longo tempo. César fala de valor em saúde desde 2006. Entreguei, César. Eu ia catar uma foto sua, botar 2006 e 2022. Né? Mas você está bem, por isso eu ia fazer isso, mas acabei esquecendo de fazer isso. Enfim, o que será do curto prazo? Beneficiários. Eu não acho que eu tenho certeza que a gente não vai continuar crescendo na velocidade que a gente crescia. A curva de crescimento beneficiário já vem caindo. Tá? Eu tenho dúvidas se a gente não vai voltar a diminuir o número de beneficiários. Eu não tenho essa resposta. Depende de uma série de fatores.
Agora, voltar a crescer, ou crescer mais do que nós vimos crescer, eu não tenho nenhum elemento, eu não sei se vocês têm, que me levem a pensar que a gente vai ter um ano fantástico em 2022. Não vamos ter. Desemprego, previsão de 13%, despesa assistencial, vocês estão vendo o que está acontecendo, sinistralidade também, e assim por diante. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de um ano bastante difícil. O que será do curto prazo? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Estamos vivendo isso. Eu escutei aqui, ali atrás, cheguei aqui cedo, 3 exemplos. Um de Goiânia, um de Sergipe e um do Rio de Janeiro. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Goela abaixo. Não vou entrar no detalhe quais são os exemplos, mas assim, eu preciso, agora vai ser dessa maneira, vai ser assim, vai ser essa. Isso não resolve. Mas é um momento que eu acho que a gente está passando, é exatamente esse. Eu diria, olhando aqui, os dados de 2001 e 2004 versus a estimativa de 2022, essa fotografia até casa, né? A gente saiu num cenário muito melhor, estamos num cenário árido. A paisagem mudou, as previsões preocupam, e a gente fez muito, eu não tenho dúvida, muito menos do que a gente poderia e do que a gente deveria. Essa é a reflexão que a gente tem. Então, como é que eu vou falar de novos paradigmas na relação operadora-prestador, se é isso que a gente está entregando coletivamente? Dá para fazer diferente? Dá. Será que a dor vai ensinar a gemer? Pode ser que sim. O ser humano move na dor. Pode ser que a gente, na dor, seja capaz de fazer coisas disruptivas que a gente não fez, porque no fundo, dava para empurrar um pouco mais. Até porque tem alguém pagando. Eu sempre digo isso, que parece não estar tão preocupado, ou pelo menos não reclama na proporção do que poderia. E o que pode retardar ainda mais as mudanças nessa relação? A visão estratégica dos decisores, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se o incentivo do gestor, de operador e de prestador é para dar resultado no curto prazo, meu amigo, esquece. Eu não vou construir nada de longo prazo. Meu horizonte temporal é curto. Um alinhamento estratégico entre os partícipes, eu vou citar um exemplo aqui de sucesso, o tempo de construção dos bastidores, sistema, educação, métricas, indicadores, etc., e a apatia do contratante, como eu acabei de citar. Se quem paga a conta pouco reclama, por que mudar, né? E lembrando ainda que o horizonte temporal de qualquer mudança, ele é longo, a gente precisa engravidar, né? E a gente está nesse ponto aqui muito antes, na minha visão, a gente não se preparou enquanto setor para os tempos difíceis que a gente está vivendo hoje, e poderíamos ter feito isso. Então eu tenho muita dificuldade de achar que a gente não vai dar um passo para trás para dar 2 para frente. A gente vai sair disso bem em algum momento, mas eu não tenho uma visão de que no curto prazo, por tudo que eu estou demonstrando aqui, de que a gente vai ter uma solução que resolva os nossos desafios todos. Bom, saindo um pouco de modelo de mineração e falar um pouquinho mais, mas eu não vou falar de tudo, não dá tempo, do que temos visto na relação operadora-prestador. Isso aqui é uma visão bem resumida da cadeia, né? Tem quem paga, quem assume o risco, quem entrega e quem recebe o serviço. De maneira muito resumida. Verticalização, concentração de operador, a gente tem visto isso, não é nada novo, verticalização vem desde os anos 70, o que tem acontecido é um aumento na velocidade da verticalização. Isso não é novo paradigma. Isso já acontece há muito tempo. Concentração de prestadores em rede, redes já existiam, rede Santa Catarina, rede São Camilo, já vem de muito tempo, o que a gente tem são outras configurações de rede, as redes vêm crescendo, importante, tem ganhos de escala, traz ganhos de eficiência, não faço uma crítica a esse movimento, mas também não dá para dizer que isso por si só representa um novo paradigma, independente de que várias das instituições têm ampliado um pouco até o seu escopo de atuação, né? Mais perto de um paradigma, eu tentei, Raico, conseguir uma foto do G500 sem as cabecinhas, mas eu não consegui, eu decapitei todos vocês, porque eu não achei a logomarca, mas assim, isso eu achei interessante. Não vou chamar de novo paradigma, mas assim, vamos se juntar para que não aconteça aqui o que aconteceu em outras praças? Resumidamente é isso. Se esse movimento vai gerar a tendência à verticalização ou não, a gente não sabe, né? Pode ser que seja, o movimento da Rede D'Or com a Sul América, não representa um novo paradigma, né? Um outro exemplo, acordos comerciais de concentração, a gente tem visto isso,
alguns grupos chegando, prometendo volume, né? Eventualmente propondo novos modelos de remuneração, mas, na minha percepção, muito numa visão de curto prazo, né? Sem uma renovação de modelo assistencial, que novo paradigma passa por mudança de modelo assistencial. Modelos goela abaixo ou de maneira fragmentada, sem informação, o médico como espectador, sem medir resultado e horizonte temporal curto. Eu quero crescer, ganhar volume, vender e ir para casa. Isso não é. Eu já vi gente balançar. Toda vez que eu cito esse exemplo, tem gente que balança a cabeça porque sabe alguns dos exemplos que eu estou citando. Isso não é novo paradigma. Isso é visão de curto prazo. Parcerias estratégicas. Interessante esse movimento. Isso é algo novo, né? O Bradesco, a seguradora, não é o plano de saúde, se juntando ao Fleury e a BP para trazer uma parceria estratégica para tratar preventivamente do câncer. Algo diferente do que a gente costuma ver, né? E o tempo vai mostrar se efetivamente é uma solução que é voltada para o contínuo de cuidados da oncologia. Acredito que sim, pela seriedade dos parceiros, mas vamos esperar para ver. Ecossistema, eu acho que aqui tem algo de diferente, né? O Clemente está aqui, não? Eu vou deixar o Clemente falar, porque ele fala com muito mais propriedade sobre isso, mas eu concordo com ele. Tem algo de diferente, pelo menos do ponto de vista da proposta. O desafio é enorme de como integrar todas as partes dessa proposta de ecossistema, onde, cito aqui o Clemente, os ganhos de escala não são pelo lado da oferta, como a gente viu nos exemplos anteriores, e sim pelo lado da demanda, onde é possível coordenar o cuidado de cada pessoa dentro do sistema, porque você tem inteligência do dado e a informação para fazer a gestão. Pode ser que seja, sim, uma quebra de paradigma, o tempo vai mostrar. E aqui eu vou chegando para o final da minha fala, vou citar um exemplo. Em oftalmologia tem aula, tem o Fred e o Cristiano, será que vocês estão aqui? Tem um, né? É impressionante. Isso aqui, para mim, do que eu conheço, eu não conheço tudo, talvez seja o melhor exemplo que eu conheça de algo que a gente pode chamar de novo paradigma, que é uma iniciativa de uma unidade da Hospital Care, que é a unidade de Veracruz de oftalmologia, tem uma aceleradora, tem uma startup por detrás, e eles fizeram um piloto, eu conversei bastante com o Fábio sobre isso, o Fábio, tem o Pedro também, se não me engano, e onde eles colocaram num único site toda a estrutura de atendimento da oftalmologia, definiram 3 linhas de cuidado que tinham alta representatividade do ponto de vista de custo, alinharam o horizonte temporal deles e do investidor. Tem investidor por detrás, entendendo que a gravidez precisa levar 9 meses e não dá para levar 4 e nem levar 15. Importantíssimo. Alinhamento do contratual com a operadora. Alguém falou de alinhamento. Sem alinhamento, a gente não caminha. Sem alinhar incentivo. O ser humano é movido pelo bolso. Houve um alinhamento contratual onde compartilhamento de risco, baseado também na experiência do paciente e a definição de métrica de redução de desperdício baseada em guidelines, tá certo? Não mudaram o modelo de remuneração. Ainda não mudaram, ainda é o fee for service. A gente não achar que fee for service é vilão de tudo. Vão fazer uma mudança em algum momento, não tenho procuração deles, mas é o que eles me dizem. Médico como partícipe. Se não trouxer o médico para o jogo, esquece. O médico é equipe multiprofissional. Transparência absoluta nas relações. Você fechou a sua fala falando sobre isso, né, Fred? E uma maturidade tecnológica mínima. Não precisa ter tudo aquilo, até que Marcelo mostrou que é fundamental, mas dá para fazer coisas, dá para avançar com o mínimo de maturidade tecnológica. Eles ficaram entre os 12 finalistas de um prêmio de VBHC europeu de 950 inscritos. Ficaram entre os 12 finalistas. E aqui eu trago alguns resultados. Era um artigo publicado na New England Medical Journal, e aqui eles citam, por exemplo, que em relação ao desfecho clínico, a proporção de retornos não programados para a sala de cirurgia foi de 0,2%, que não tiveram casos de cirurgia de complicação pós-cirúrgica, que 94% dos pacientes tiveram satisfatória acuidade visual depois de um mês. Quer dizer, começa a trazer um pouco daquilo que o Clemente diz. O que mudou a vida do indivíduo no dia seguinte? Quanto que se melhora a qualidade de vida dele? O número de visitas se reduziu, houve uma mudança no modelo de compensação e houve, consequentemente, uma redução no custo,
né, a redução de custo como consequência de uma proposta pautada por valor. Eles ainda têm muito a fazer, né? Eu conversava com o Fábio, falei, Fábio, o que você entende como desafios ainda? Falei, Adriano, a gente pensa em montar um advisory board de paciente, caminhar na interoperabilidade de dados, eu ainda não tenho, ela é importante, mas ela não foi fundamental para que eu pudesse dar um passo na direção de trazer uma solução efetiva, enfim, rever modelos de remuneração e também adotar o TD-ABC, não vou entrar aqui em detalhe. E quem sabe, além desse exemplo, e reparem, em tempos de crise, então não dá para dizer que, não vamos fazer nada porque as coisas estão ruins. Tem gente que faz, esses vão sair na frente. E quem sabe a gente tem novos exemplos mais à frente, quem sabe, né, César, aqueles projetos pilotos deem frutos que estão sendo conduzidos pela Agência Nacional de Saúde e outros tantos que que possam estar sendo fomentados e que eu talvez desconheça. Em suma, com raras exceções, a gente continua surfando ondas de uma mesma série. Lembra quando o sistema ganhava dinheiro com inflação? Era só atrasar um dia, fornecedor, o que quer que fosse. A gente ganhava dinheiro com inflação. Até 94. Depois de 94, a gente começou a ganhar dinheiro com volume. E continuamos ganhando dinheiro acima com volume. Aí a coisa apertou um pouquinho, vamos concentrar e verticalizar. Começaram a concentração e verticalização a partir de 2012, com uma aceleração muito grande nos últimos anos. Isso tudo ainda tem a ver com o dinheiro como prioridade. São 3 ondas, mas sabe, eu não sou surfista não, mas vem uma série de ondas. São ondas que a gente surfou, e surfa algumas delas ainda, mas tendo o dinheiro como, e o dinheiro não é palavrão, pelo amor de Deus, mas o dinheiro deveria obrigatoriamente ser consequência de serviços éticos e de qualidade. É onde colocar o papel do dinheiro. E a pergunta que eu faço é, será chegada a hora da série de ondas de valor? Essa é uma dúvida que eu tenho. Pode ser que as dificuldades que eu sinalizei aqui façam com que a gente de fato se mexa, pode ser que a gente leve um pouco mais de tempo, pode ser que a gente veja alguns projetos, eu não tenho a bola de cristal para adivinhar, e eu vou terminar com uma reflexão, que é uma frase de um Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1910, que eu acho que retrata um pouco do que a gente tem, do nosso estado de espírito na saúde suplementar, né? Pior do que a miséria de recursos é a miséria de vontade. A gente tem feito muito menos do que deveria e muito menos do que poderia. E talvez a grande mudança de paradigma seja essa, nós mesmos, né? Mudar as nossas atitudes. E o tempo vai mostrar em quanto tempo a gente vai fazer isso. O fato é que, na minha visão, a gente tem prestado, e eu não procuro culpados, um serviço coletivo. A gente tem deixado a desejar enquanto cadeia produtiva. A gente pode fazer mais e melhor, e é possível fazer mais e melhor. Vamos ver se o que os próximos anos nos reservam para a gente, em parte, reservam aquilo que a gente estiver disposto a fazer. Essa é a realidade. Obrigado.